Olá, nós estamos em mais uma programação online da IPI Bom Jesus, projeto de plantação de igrejas no norte da ilha de Santa Catarina, em Florianópolis. Nós queremos te convidar a estar conosco, ouvindo as músicas e também participando da ministração da Palavra de Deus, feita pelo nosso irmão André. Que nós possamos ser muito edificados e abençoados em todos esses momentos. Que Deus abençoe a tua vida. Eu te convido para fazer uma breve oração e assim prosseguimos com essa nossa programação. Vamos orar? Pai de amor, Pai querido, nós entregamos a nossa vida para Ti. Pedimos que Tu abençoe a todos aqueles que estão nos ouvindo, que Tu encha-os de paz, de alegria, de justiça, que a Tua vida esteja na vida de cada um que nesse momento ouve as nossas músicas e também ouve a palavra que vem de Ti. Que Tu encha a nossa vida com a Tua vida, a vida que vem do Evangelho. Por isso oramos em nome de Jesus. Amém. Olá, amigo, irmão e irmã. Hoje eu quero refletir com você a respeito de um assunto muito sério. Esse assunto tem me confrontado e desafiado a um compromisso real com o Senhor Jesus. Esse assunto ele diz respeito à minha e à sua identidade frente à manifestação da graça de Deus que eu e você temos experimentado. E sem fazer delongas, eu inicio esse assunto com uma pergunta muito séria, que requer uma resposta sua, tá? Uma resposta sincera. Tá? Então não estamos falando aqui do seu irmão, da sua irmã, dos seus conhecidos, mas é uma pergunta que eu dirijo a você e peço muita atenção sua. O que define a sua identidade?
o ser pecador ou o ser filho de Deus? Pensa comigo. O que te define diante do Pai, diante da realidade do reino? Ser pecador ou ser o filho de Deus? Ser filho de Deus? Parece essa uma pergunta fácil de responder. Mas o fato é que se você respondeu que é filho de Deus, mas também pecador, ali nós temos um problema. E você vai entender já já por quê. Não através das soluções que a tradição teológica adotou, dizendo que somos pecadores e justos ao mesmo tempo. Isso parece certo, mas é uma solução meramente humana. As Escrituras dizem a respeito de quem você era e o que você se tornou depois que abraçou a fé cristã. E é isso que você precisa entender, aquilo que você era e o que você se tornou. Abra sua Bíblia em Romanos 8. Eu vou frisar alguns textos com você, alguns versículos apenas. Portanto, agora, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Primeiro, olha só que importante, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então não há nada condenável em você que foi redimido. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida, não a de Moisés, mas a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Pois vós, agora vou dizer o verso 15, não recebeste um espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebestes o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar Abba, Pai. Olha só que maravilha que acontece conosco. O verso 16 diz que o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amado irmão e irmã, mesmo que você e eu ainda cometemos pecados, como convertidos a Deus por meio do sangue de Jesus, não somos mais considerados pecadores, inimigos de Deus. Mas somos o que agora? Filhos e amigos. E se Deus que é santo te considera um amigo, como você ainda pode se considerar um pecador ou um inimigo? Você se esqueceu que pecado é a mesma coisa que afastamento de Deus, queda, inimizade? Pense comigo. Faz sentido afirmar que somos amigos e inimigos de Deus ao mesmo tempo? Ou que somos simultaneamente filhos de Deus e de Satanás? Entretanto, meus queridos irmãos, semelhante afirmação tem sido feita nas igrejas, a partir de uma compreensão teológica que considera os pecados que o cristão ainda comete como ainda fazendo parte de sua natureza, como se você fosse pecador e santo ao mesmo tempo. Vocês lembram o que pregou o pastor Vinícius nas suas últimas mensagens, amados? Ele pregou sobre uma das cartas de Pedro às igrejas que declarou algo bem diferente. Olha o que diz lá, lembrando, vocês agora são coparticipantes da natureza divina. Ou seja, ninguém menos que Deus habita em você. E para que Deus pudesse habitar em seu corpo, você precisou ser resgatado, justificado, limpo de todo o pecado, de sua antiga natureza pecaminosa, junto com toda a sua antiga maneira vazia de viver. Desculpe a forma de colocar. E esse resgate custou nada menos que a vida do Filho unigênito de Deus. Por essa razão, dizer que ainda pecamos porque somos pecadores é desprezar o que ocorreu conosco no que em João 3 Jesus declara como novo nascimento, nascer de cima. Diz lá nascer de novo nas traduções, mas o grego diz anoten, nascer de cima, de Deus. Se vocês não nascerem de cima, jamais entrarão no reino do meu Pai, Jesus diz. E novo nascimento, nascer de cima, é deixar de ser pecador e inimigo para se tornar pela habitação do Espírito Santo, filho e amigo de Deus. E essa realidade estava muito clara para os evangelistas, para as primeiras testemunhas oculares de Jesus. Tanto que jamais um apóstolo, discípulo de Cristo, ao dirigir-se aos cristãos de Corinto, ou Roma, ou Éfeso, ou qualquer localidade que fosse, se referia a eles assim: aos pecadores da Galácia,
Ou aos pecadores agraciados de Corinto, né? Que hoje em dia se fala muito assim, pecadores agraciados de Corinto. Né? Como é que eles escreviam suas cartas aos novos convertidos? Aos santos e chamados para serem santos. Aos peregrinos. Por que peregrinos? Porque não pertencemos mais a esse mundo. Somos embaixadores de Deus no mundo. Mas se não somos pecadores, por que ainda pecamos? Não é essa a pergunta que talvez já veio na tua cabeça? Se não somos pecadores, então por que pecamos? André, fala. Não é tão difícil de pensar isso. Porque nós vivemos ainda num mundo caído. Porque por mais que a nossa natureza foi redimida pelo sangue de Cristo, continuamos frágeis, suscetíveis ao pecado e às tentações do inimigo das nossas almas. Por que nós não nos deixe cair em tentação? Por isso que Jesus nos ensinou que, como filhos de Deus, podemos chamar a Deus e Pai. Somos filhos dele, somos íntimos dele, porém, precisamos sempre de novo pedir perdão pelos nossos tropeços, pelos nossos pecados. Não somos mais pecadores, isso não nos define mais, o pecado. Não andamos mais na contramão da vontade de Deus, porque o pecado é estar de costas para Deus. Agora somos convertidos em direção a Deus. Não precisamos nos esconder mais dele como Adão caído, que se escondia porque estava caído. Mas somos suscetíveis às tentações e pecados como Adão e Eva no paraíso. E como o próprio Filho de Deus, que se fez homem e entendeu o quanto é difícil não pecarmos, mesmo após redimidos. Mas isso não muda o fato de que o pecado não exerce mais domínio sobre nós. Porque vivemos pelo Espírito, meus amados, e não pela carne, que é a realidade do pecado. O que é carne no Novo Testamento? É a realidade do pecado, da queda, do afastamento. Nós não somos mais afastados, nós somos reconciliados. Em outras palavras, o pecado na vida de quem o Espírito de Cristo habita não faz mais parte de sua natureza, porque o cristão está morto para o pecado. É por isso que tu é batizado, para sepultar o pecado. O pecador, ele morre e nasce uma nova criatura. Ou você ainda não entendeu que a palavra de Deus foi escrita para você, para que você não peque? Peraí, aqui está falando, como para que eu não peque? É isso mesmo? 1 João 2,1 diz o quê? O que o João diz? Ele já era velho aqui. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. É isso que ele está dizendo. Agora, se porventura alguém pecar, observe a palavra porventura. Porventura alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, justo. Veja aqui, amado, o pecado não é mais uma fatalidade para os redimidos, mas um tropeço, um sujar os pés no caminho, porque nós fomos limpos pela palavra. Logo, ao cometer ainda pecados, o cristão, ele precisa reconhecer que tropeçou, que vacilou, que pecou, mas tem um advogado junto ao Pai, para levantá-lo como filho através da confissão de pecados, lavando os seus pés, lembrando lá do lava-pés, justificando e glorificando a cada novo passo rumo à jornada da eternidade. Logo, quem prega e acredita que ainda é pecador porque peca, está dizendo que ainda é adúltero porque cobiça. Ou Jesus não diz que se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já adulterou com ela? Mas é por isso que tu é adúltero? E que você ainda é assassino porque por vezes odeia teu irmão? Percebe a incoerência de nossa tradição teológica. Tem muita coisa boa na tradição teológica, mas tem erros. E esse é um deles. Sabemos que o próprio Cristo, ao se dirigir à mulher adúltera, não a chamou de adúltera, como seus acusadores. Nós estamos falando isso antes do derramar do Espírito Santo. Ele a chamou simplesmente de quê? Mulher. E ainda ordenou, vai, não peques mais. Agora, o que dizer dos que foram redimidos, comprados por alto preço e que receberam o Espírito Santo dentro de si? Por isso, amado, quão absurdo é quando pregadores, enfim, se dirigem à igreja como a pecadores, quando estes, pela fé, já foram reconciliados por Cristo para uma nova vida, quando tiveram a sua natureza redimida, selada, marcada pelo Espírito Divino, guardados para o dia da revelação. Meu irmão e minha irmã,
Saiba disso, mesmo quando você peca ainda. Saiba que Cristo o redimiu do poder do pecado, de maneira que você não é mais escravo do pecado. Você é livre do pecado e da acusação da lei de Moisés. Então o que te cabe fazer quando peca? Não se conformar dizendo que é pecador, mas confessar os seus pecados como filho que tu é, para ser perdoado e purificado de toda a injustiça e continuar na caminhada de evangelista, de embaixador do reino, de pessoa que está disposta a curar em nome de Jesus, a evangelizar, a expelir demônios e assim por diante. Nós, os que recebemos os dons da fé, conforme o apóstolo Pedro, vamos associar essa fé não ao pecado, mas à virtude. A virtude é o conhecimento e assim por diante, para dominar nossos desejos pecaminosos e resplandecer o amor e a santidade de Cristo nos nossos relacionamentos. Apegue-se à sua identidade de filho de Deus. Espelhe-se em Cristo, que mesmo sendo tentado por Satanás, jamais duvidou de sua identidade como filho amado, que ele recebeu lá no batismo. Esse é meu filho amado em quem me comprazo. Irmão e irmã, se o Espírito Santo realmente habita em ti, considere-se morto para o pecado. Isso a palavra de Deus diz para ti. É isso que a palavra de Deus diz para ti. Considere-se morto para o pecado e vivo para Deus. Não dê ocasião ao pecado com a velha desculpa que ainda é pecador, porque agora você é o quê? Redimido. Isso, o pecador não fecha mais com a sua nova natureza. Conforme Cristo lhe ensinou em Mateus 6, clame para o Pai nosso, que estás no céu e que é santo, que venha manifestar o seu reino na terra, como já é manifesto no céu. E pare de associar a sua fé ao pecado. O pecado é um intruso para você, um tropeço e não o que te define. Você é um embaixador de Deus no mundo. Agora siga anunciando isso e vivendo isso. Amém.